Luísa, ver o que Deus vai falar conosco através dela, né? Quero... Aqui? Amém. Tá, amém. Quero pedir a irmã Regiane para mulher como oradora, como marido, vir fazer oração pela palavra, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor outra vez. Igreja, por favor, vamos nos colocar de pé e iniciar a palavra. Estenda as suas mãos aqui em direção ao irmão Luísa. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, esteja conosco aqui nessa tarde, Senhor. Que não seja a irmã Moriza, Pai, mas sim o Teu Santo Espírito a falar conosco, Pai. Traz aquilo que possa alegrar o nosso coração, se for da Tua vontade, Senhor, ou para nos corrigir também, se for da Tua vontade, Senhor. Faça uso da Tua serva aqui, Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Saúdo a igreja, a todos presentes com a paz do Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, eu gostaria hoje de começar assim. Que cada um falasse para o parceiro ou o irmão que está ao lado, dizer assim, você é importante para Deus. Aleluia. Importante para Deus. Importante para Deus. Amém? Amém. O tema hoje é um tema que abrange todas nós mulheres, que sejamos mães ou não, né? Mãe, uma palavra curta, mas com grande significado. M, mulher. A, agraciada. E, de educadora. Né? Para sermos mães, precisamos ser agraciadas por Deus, né? Porque mãe não é para qualquer uma. Mãe é um dom, né? E Deus sabe a quem Ele vai dar esse dom. Aleluia. E eu estou hoje aqui, a pedido da pastora Inani, para falar de uma mãe, que é a mãe de todos nós, na realidade. A mãe do nosso Salvador, Maria. Maria, cujo nome em hebraico significa Miriam. Também em aramaico, né? Jesus falava o aramaico e Maria, ele também em aramaico significa Miriam. Ela nasceu em Nazaré, cidade da Galileia. Sua mãe se chamava Ana, vinha da descendência de Arão. E seu pai chamava-se Joaquim, da descendência de Davi. A Bíblia, sobre Maria da Bíblia, que hoje é o foco do tema desta tarde, hoje Dia das Mães, podemos dizer que ela foi uma privilegiada e agraciada por Deus. Amém? Amém. Maria era uma serva de Deus. Era uma mulher temente a Deus. Aleluia. Uma pessoa que devemos respeitá-la, não adorá-la e lembrá-la que entre todas as mulheres daquela época, do seu tempo, ela foi escolhida por Deus, né? Ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Por que Deus escolheu Maria? Assim como Deus é aquele que sonda o nosso interior, porque Ele nos conhece, Ele conhecia Maria, o interior dela. Porque Maria era uma mulher obediente, era uma jovem obediente, uma pessoa humilde, ela tinha ternura no seu semblante. Era um exemplo de glória e nobreza, né, para ela ser mãe do Salvador, né? E se lermos Isaías capítulo 7, 14, ande. Isaías capítulo 7, 14, nós vamos ver que já no Antigo Testamento, Deus já tinha promessa, já havia revelação sobre a Virgem
Aí? Olha aí. Podem ler. Alguém lê alto para mim? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Amém? Então, portanto, nós vemos aí que Deus já havia revelado no Antigo Testamento esse propósito do nascimento de Jesus. Isso passados 700 anos. Não foi 7 meses, 7 dias, foram passados 700 anos quando se cumpriu essa promessa. E vemos isso em Lucas 2:11, né? Que foi o nascimento, onde fala do nascimento de Jesus. Uma história que todos nós conhecemos, quando Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, né? E a uma virgem, a qual Maria tinha 12 anos, ela já era prometida a José. Prometida por um matrimônio, né? Era apenas uma adolescente, uma jovem adolescente. E, naturalmente, quando o anjo Gabriel chegou e falou, salve agraciada, né? O Senhor é contigo, pois bendita és tu entre as mulheres, Maria. Maria ficou assustada, confundida, um pouco até perturbada, tentando imaginar o que o anjo estava querendo falar com aquilo para ela, né? O que ele poderia estar dizendo. E o anjo Gabriel, vendo a situação desembaraçosa da Maria, né, um pouco confusa, ele a tranquilizou, dizendo, em Lucas capítulo 1, 31, 32, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Vocês podem imaginar a situação de Maria naquela época, uma jovem, aproximadamente seus 14 para 15 anos, não está casada, e aparecer grávida, sem ter contato com o homem. Como é que o José entenderia esse mistério, né? Aquilo considerado diante da sociedade era um absurdo, um fato até possível a condenação, porque quando a mulher naquela época praticava um ato de adultério, ela era, pela lei de Moisés, apedrejada até morrer, até a morte, né? E mesmo correndo este risco, uma situação que ela poderia ser simplesmente desclassificada de todas os demais, porque era imunda, pecadora, essa situação causaria para Maria uma má fama, né? Porém, todos esses riscos Maria desconsiderou por obediência. Ela aceitou o plano de Deus que tinha para a vida dela. Aleluia. Ela se colocou à disposição de Deus. Aleluia. Né? E vamos ver aqui, porque Deus, na realidade, o princípio, desde o princípio, ele se utilizou de homens e mulheres que acharam graça diante deles. E nós vemos na Bíblia também uma história de Noé, que foi um homem também que agradou a Deus, foi obediente ao Senhor, né? Então, a escolha de Deus por Maria deu-se pela obediência. Deus viu nela algo que ele aprecia, obediência. Está em Lucas 1:38. Você tem aí? Então diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Amém? Amém. Então, apesar de todo esse espanto, Maria se colocou à disposição do Senhor para que a vontade de Deus fosse cumprida na vida dela. Depois de tudo isso, Maria
ela não esqueceu de louvar ao Senhor e ser grata. E vemos isso no capítulo de Lucas, primeiro capítulo 46 e 47. Eu gostaria que uma mulher lesse para mim. 46 ou 47? Vou ler aqui na Bíblia. Leia. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humildade, sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Aleluias. Glória a Deus. Está ali? Amém. Até o 48. É 47. 47. 46 e 47. 47 diz assim: como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém. Amém. Então você vê o cântico, né, de Maria, de agradecimento ao Senhor. A mesma coisa aconteceu com Ana. Nós falamos um pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, sobre Ana, né, que ela clamou ao Senhor 20 anos pela maternidade, né? E Deus ouviu. Ela nunca desistiu. Então, mães, nós mães, nunca desistamos dos nossos filhos. Não importa em que situação. Não importa, não desista, porque é tudo no tempo de Deus. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, no nosso tempo. Mas é no tempo do Senhor. É no tempo de Deus. Foi no tempo de Deus que ela deu a luz a Samuel. E ela apresentou. E essa promessa que ela fez a Deus, ela cumpriu. Né? Então, é no tempo de Deus, mãe. Não se desespere. Mãe significa deserto. Passar pelo deserto. Porque é no deserto que a gente aprende. É no deserto que você aprende a valorizar. É no deserto, são choros, são seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor pelo seu filho. Eu tenho um filho, 2 filhos, um adotivo, um meu. Esse filho, eu dobro meus joelhos, eu calejo meus joelhos para que ele volte para o Senhor. Porque ele conhece a palavra. Ele conhece o Deus da vida. Eu não desisto do meu filho. Já ouvi pessoas dizerem para mim assim: desista. Ele, não. Deus não desiste de mim. Por que eu vou desistir do meu filho que foi presente, foi promessa? Né? Não desista dos seus filhos, não importa. Se o seu filho está lá na sarjeta, drogado, caído. Tudo o que ele precisa, mãe, é um amor. E esse amor tem faltado hoje em dia nos lares. A falta de tempo dos pais para com seus filhos. Hoje em dia os pais se ocupam com 1001 coisas. Dá um aparelhozinho de brincar, de ficar jogando ali para entreter seu filho. Esquecendo o principal, a atenção. Esquecendo o principal, o amor. A dedicação. Essa criança cresce praticamente no lar, quase que sem amor. O que ele aprendeu naquele lar? Jogar joguinhos. Ou então está na televisão, na internet. Os pais muitas vezes esquecem até de verificar o que seus filhos estão olhando na internet. A internet não é nenhuma escola para seus filhos. Você tem que observar os seus filhos em casa. Amém? Amém. Maria, obedecer a Deus implica em estar disposto a ir de encontro às forças que regem este mundo. Por isso é necessário ter fé e coragem. Mães, sejam corajosas. Aleluia. Mães, tenhamos fé. Porque você não está sozinha nesse barco, nessa embarcação. Você tem um timoneiro. É ele que leva seu barco. Ele não vai deixar seu barco ir à deriva, não. Ele te leva a porto seguro. Ele te leva a porto seguro. Não importa a tempestade que se levantar no mar, quando você estiver naquele barquinho. Lembre-se, seu Salvador está ali. Se ele te prometeu levar um porto seguro, ele vai te levar. Porque é ele
que as ondas obedecem à sua voz. Onde tem tempestade, tem calmaria. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não te fez mãe por acaso. Não existe acaso. Existem planos. Deus tem planos na tua vida. Deus tem planos na tua família. Deus tem plano na vida dos teus filhos. Família. Deus é família. Por que Deus criou a família? Porque Ele é o nosso Pai. Sem Ele nós não estaríamos aqui hoje. A vida não é só cor-de-rosa, não é só pétalas de rosas. A rosa é uma flor tão importante, tão linda, tão cheirosa, mas ela está cheia de espinhos. Assim somos nós. No nosso jardim de rosas existem os espinhos que às vezes dói quando perfura. Mas aprendemos também com a dor a valorizar aquele seu Criador. Aleluia. Maria enfrentou esse desafio dessa gravidez inexplicável até os dias de hoje, aos olhos humanos, por amor e obediência a Deus. Ela enfrentou o risco da incompreensão de José, seu noivo, mas ela confiava que Deus seria capaz de cumprir suas promessas. Aleluia. Enfrentou o desafio de sair da sua terra para proteger o Jesus, seu filho, quando Herodes tentou matá-lo. Viveu uma vida com diversos sobressaltos, por ser a mãe do Redentor da humanidade. E nós vivemos essa vida perseguidora porque servimos a esse Cristo. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser perseguidos. Mas podemos ser gratas ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. A caminhada de mãe, de mulher, de Maria, não foi diferente da nossa. Ela cumpriu seu papel de esposa, de mãe. Ela ensinou a Jesus a dar os primeiros passos, a falar. Ensinou a ele também ser obediente, mesmo sabendo da sua missão e como esta terminaria. Porque ela sabia que aquele filho dela era temporário. Ele tinha uma missão a cumprir aqui naquela terra. Então, durante o ministério terreno de Jesus, ele teve a companhia de sua mãe Maria. Em quase todos os momentos, ela sabia que ele era filho de Deus. Portanto, procurou sempre aproveitar sua companhia para desfrutar das maravilhas. Aleluia. Das maravilhas operadas por ele. Aleluia. E uma dessas maravilhas nós vimos ali na boda de Canaã, né? Então, ela viu que ali a sua missão de mãe, praticamente, aquela criança que ela criou com tanto carinho, já se tornou um homem. E a quem ele obedecia era o Pai. Porque para isso ele veio a esse mundo. Né? E nós vemos ali, em João 2:1, né? Para ela era um momento ímpar poder estar junto do seu filho, contribuir na hora da necessidade. E o que Maria, depois de ouvir praticamente uma pequena repreensão do seu filho ali, quando ele usou uma palavra meia dura para nós que somos mãe, mulher, quando for chegado o meu tempo, né? Então, não era ela que tinha que decidir por ele, mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E o que ela fez, humildemente, ela falou para os copeiros daquela festa, para que eles obedecessem a Jesus. Obedeçam a Jesus. É isso que nós temos que fazer, obedecer, estarmos em constante obediência a Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Foi isso que ela falou para os copeiros em João 2:5.
Então podemos observar que em momento nenhum ela quis chamar a atenção para si mesma, né? Mas indicou Jesus, aquele que pode todas as coisas. E Jesus estava sempre cercado de multidões, aonde ele ia, a multidão acompanhava. E Maria também o seguia, mas havia situações em que era praticamente impossível ela chegar próximo ao filho, né, a Jesus, porque depois de Jesus, Maria teve outros filhos também, que eram meio irmão de Jesus, né? E Maria com seus outros filhos seguiam a Jesus a si mesmo, né? E ela estava ali. A companhia dele era algo muito precioso para ela e seus irmãos. Tem Marcos 6,3 aí, nesse Marcos 6,3. Aleluia. Não, ok. Então, mesmo assim, ela não desistiu, ela esteve sempre presente, até no momento da angústia e agonia da cruz. Quem estava ali? Maria. Maria afastou-se, nunca afastou-se do seu filho. Ela vê uma mãe ver um filho morrendo sem culpa, sem pecados. Não a fez desanimar. Foi doloroso. Ela seguiu seu filho firme e forte, chorando muito, é claro. Como desprezar aquele filho que veio por obra e graça do Espírito Santo? Ainda mais num momento de agonia como aquele. Pois nós mãe, não aprendemos a enterrar nossos filhos. Nós não aprendemos a perder os nossos filhos. Mesmo sendo ele Jesus. Para ela foi um momento difícil. Um momento doloroso. E ali junto à cruz estava quem também? Ela, sua mãe. Enquanto todos os desprezaram. Jesus foi desprezado por seus discípulos, pelos seus próprios irmãos, mas ele não foi desprezado por sua mãe. Ela esteve com ele todo o tempo. Ela estava firme, vendo o cumprimento das profecias que Deus tinha feito. Sua fé não foi um sonho nem ilusão. E que todo o seu trabalho como mãe e serva de Deus também não foi em vão. Jesus ressuscitou e após a sua ressurreição, ele mandou que todos os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto viesse ser revestido pelo Espírito Santo. E quem estava ali com eles, com os discípulos? Maria. Todos estes preservaram unanimamente em oração. Eles estavam em constante oração e súplica. Com as mulheres também tinha Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos estavam ali naquele momento. Ela não desprezou o mandamento de Jesus acerca do batismo com o Espírito Santo. Ela foi uma mulher perseverante. Aleluia. Pois esperou o cumprimento da promessa até o Pentecostes. Atos 2:1. Maria nunca desanimou, mas decidiu aguardar, pois conhecia seu filho e sabia que suas palavras teriam fiel cumprimento. E por isso ela também foi cheia do Espírito Santo. Vale lembrar que Maria não só se destacou como mãe de Jesus, mas como uma boa discípula. Aleluia. Que aprendeu também seus ensinos. É isso que nós, mães cristãs, precisamos ser. Obedientes, sermos boas discípulas. Ouvir a voz do Mestre. Entre todas as mulheres que serviram a Jesus e com a que estavam no cenáculo, estava lá Maria, como uma verdadeira discípula de Jesus entre os apóstolos. Ela não faltou às reuniões de oração, louvor e meditação nos dias. Né? Maria nos deixou um grande exemplo de uma mãe de oração. Aleluia. Ela poderia muito bem se valer da condição de mãe de Jesus, né? Querer esperar em casa o cumprimento da promessa. Mas ela fez diferente, fazendo-se presente
entre as demais, buscando a face do Senhor. Aleluia. Os apóstolos, a gente vê que os apóstolos, em nenhum lugar, eles dão a Maria papel proeminente. Também na Bíblia não se registra a morte de Maria. Nada é dito sobre Maria subindo aos céus, que se celebra aqui a ascensão de Maria, né? Nada disso. Ou tendo qualquer forma de papel exaltado no céu. Não, Maria, ela deve ser respeitada como mãe de Jesus. Mãe terrena de Jesus. Mas ela não é digna de nossa adoração ou exaltação. Aleluia. A Bíblia tampouco, em parte alguma da Bíblia, indica que Maria pode ouvir orações. Maria, ela também não intercede por nós diante de Deus. Ela teve o seu papel, ser mãe. Mas ela não intercede por nós diante de Deus. O único intercessor é Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então, esse negócio de fazer promessa a Maria, meus irmãos, nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Ela não é mediadora de nós diante de Deus. Jesus é o único defensor e mediador do céu. Está em 1 Timóteo 2,5. Mesmo se naquela fosse oferecida adoração ou exaltações a Maria, ela diria o mesmo que os anjos. Adora a Deus. Aleluia. Isso é isso que nós temos como cristãos aprender. Adorarmos unicamente a Deus. Quando Maria exaltou e louvou a Deus, como nós vimos ali em Lucas 1, 46 ao 49, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Porque ele atentou na baixeza da sua serva. Ela conheceu que ela era pequena demais. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Aleluia. Então, meus irmãos e irmãs dessa tarde, o que nós podemos aprender com Maria? Diante de tantos que nós já ouvimos aqui. Primeiro, a submissão. Submissão hoje em dia é uma palavra pesada. Ninguém quer mais ser submisso. É verdade. Aleluia. Né? Hoje em dia tudo é direitos iguais. Estamos na mesma plateia. Mas na hora que você vai arranjar um trabalho com o mesmo nível superior, né? A coitada da mulher sempre leva desvantagem. Por mais profissional que ela seja, o saláriozinho dela vai lá para baixo. Né? O homem está sempre acima. Amém. Né? Então, submissão à palavra de Deus é importante. Amém. A voz do Senhor sem questionar. Ou coisinha que Deus deu para a mulher que não devia ter dado, a questão de questionar. A gente gosta de questionar, né? Você não quer ser submissa sem questionar. Deus tem misericórdia de nós. Mas é assim, faz parte. Outra, fidelidade. É continuar presente até nos momentos em que tudo parece ter se perdido. Ser fiel. Aleluia. Não desista de Deus, porque Ele não desiste de nós. Maria estava com Jesus em todos os momentos. Terceiro, estarmos dispostos, disposição. Nós nos ocupamos com tantas coisas, mas se não tivermos disponíveis para a obra do Senhor, tudo se tornará inútil. Não precisamos ser alguém muito importante. Basta estarmos prontos para servir. E nós temos tempo. Quem tira de nós o tempo é o capeta. Que acha mil e uma desculpas para não estarmos, não estarmos e nem dedicarmos tempo para Deus. A gente encontra tempo para ir ao shopping, a gente encontra tempo para estar no Zap.
Mas quando as coisas se direcionam à palavra de Deus, aparecem 1001 empecilhos que tira teu tempo. Quarto tópico, amor. Ter amor pela palavra do Senhor, guardando-a no coração. Quinto tópico, humildade. Aleluia. Aleluia. Que possamos, minhas irmãs e irmãos, aprender com Maria a lição de humildade. Em tempo algum, encontramos essa mulher exigindo adoração para si, pois ela reconhecia Jesus como Filho amado de Deus, a quem devemos toda a honra, toda a glória e adoração. Em Lucas capítulo 1:38 ela falou: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Acorda, Francis. Maria, uma mulher agraciada para ser geradora do maior milagre. Quando o anjo mensageiro anunciou que nela seria gerado um filho, através do poder do Espírito Santo, ela não hesitou em concordar. Que se faça em mim a tua vontade. Aleluia. Que se faça em mim a tua vontade, ó Deus. É isso que nós temos que dizer quando as coisas estiverem ruins. Quando Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano para todas as pessoas. E Ele escolhe pessoas para serem parte dos seus planos. Deus escolhe pessoas para serem portadoras de sua presença, de sua glória. Deus escolhe pessoas para serem seus canais, meios, instrumentos pelos quais Ele deseja operar algo. E Ele encontrou em Maria uma mulher pura, sincera, devotada, temente a Deus e seguidora dos princípios de Deus. E por ser e agir assim que Maria foi agraciada em ser escolhida para gerar o Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. Deus havia escolhido dentre incontáveis mulheres a Maria para ser o instrumento que geraria a salvação da humanidade. Ela foi um canal para a realização de um milagre sem precedentes. Deu vida a um milagre gerado de vida, Jesus Cristo. Deus tem olhado para a terra e tem buscado, meus irmãos, aqueles que estão dispostos a seguirem seus passos. Aqueles que estão dispostos a atender a chamada de Deus, a missão para a qual